Muitos estão falando sobre o desastre próximo ao STF. Porém, o verdadeiro desastre está na cadeira da presidência. Aliando-nos, em grande parte dos casos, a ditaduras e a países que limitam a liberdade dos seus cidadãos, não é boa notícia para o Brasil. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Em uma autêntica democracia, o povo é responsável por fazer a distinção do que é verdade ou mentira. Afinal, esse conceito está atrelado à democracia. Quando dois candidatos dizem coisas opostas, pelo menos um está mentindo. E quem tem o poder de determinar quem está mentindo ou não é o povo, que exerce sua decisão através do voto popular. Entretanto, o Brasil está indo para um caminho sombrio que destruiu vários países da América Latina. A ideologia que passou anos segregando o povo brasileiro a ponto de criar movimentos tribais está colhendo frutos amargos. A radicalização da esquerda, alimentada por segregações ideológicas, acaba por gerar de forma inevitável um aumento na polarização social. Até pensadores progressistas como Manuel Castel e outros estudiosos da teoria política contemporânea admitem que essa dinâmica de polarização não é exclusiva de um espectro político. Quando qualquer lado se engaja em práticas de segregação ou exclusão, a tendência é que a outra parte reaja com resistência, criando um ciclo vicioso de radicalização em ambos os lados. E isso se agrava quando um dos lados é criminalizado e excluído do debate público. Ontem um carro explodiu no estacionamento que fica entre o STF e o anexo 4 da Câmara dos Deputados. No porta-malas do carro foram encontrados fogos de artifício e tijolos. Em outro momento, ele é identificado por seguranças. Ele pega seu artefato incendiário e se mata. Fica claro que ele tinha a intenção de se suicidar em frente ao STF. Além disso, o amadorismo indica que não se trata de um ataque coordenado, mas de um caso isolado de um homem perturbado. Esse incidente mostra como o desespero pode levar ao desastre. No entanto, Felipe Neto e parte da esquerda usaram a generalização para culpar um grupo político. No X eu respondi: a radicalização de direita é fruto da radicalização de esquerda. Vocês não estão percebendo isso. Se querem paz, assumam de vez a ditadura e assim terão paz, mesmo que com isso tenham efeitos colaterais de todas as ditaduras. A esquerda é incapaz de abrir o diálogo. Felipe Neto, por exemplo, nunca quer debater ou abrir espaço para criar pontes. São anarquistas por osmose e seguem a fórmula de Bakunin. É melhor destruir tudo do que aceitar ideias contrárias à ideologia. Fernando Gabeira, após sair do PT em 1985, se filiou ao Partido Verde. Como partidário, ele até passou pelo PSDB. Em 2018, durante uma entrevista, ele relatou seus anos de convivência com o deputado Bolsonaro. Ao falar sobre as críticas do PT ao candidato do PSL, ele afirmou: há de tentar entendê-lo, não só por ele ou pela amizade que possa existir entre nós, mas pelo fato de ele representar uma parte considerável da população. Se você parte para a ideia de que é ele um fascista, nazista, perde o contato com a possibilidade não só de falar com ele, mas com os eleitores dele também. E os eleitores dele não são as pessoas descritas nessas visões alarmistas. Quando você segrega um grupo e os marginaliza, comete os mesmos desvios morais
dos nazistas. Curiosamente, o maior representante da versão brasileira da experiência A Onda, Felipe Neto, recebeu em 2020 uma nova lição do mesmo Gabeira. Na Globo News, Felipe Neto defendeu a censura internacional de perfis. Gabeira perguntou para o YouTube se ele não achava estranha a decisão de Alexandre de Moraes e completou: alguém das Filipinas poderia vir e derrubar uma conta sua aqui. Você não acha que isso é meio estranho? Felipe Neto gaguejou e respondeu que sou estranho. Realmente não parece algo que deveria acontecer em um ambiente normal. Não sei o que motivou a decisão em relação a todos os países do mundo e não tenho especialidade para comentar a decisão técnica dele. Cada plataforma tem suas regras estabelecidas com base na legislação do país, e nenhuma justiça no mundo poderia impor a censura a outro país. Porém, o Brasil parece desejar criar precedentes que demonstram que nossos juízes se afastaram do entendimento da lei. No Conjur foi publicado: juiz brasileiro pode obrigar Google a apagar conteúdo em outros países. Como já apontei várias vezes, o ministro Alexandre de Moraes está tendo as suas crias. O vídeo, que já deve ter sido removido, mostra empregados de uma empresa de alimentos diante de uma infestação de ratos em seus produtos. O conteúdo foi apontado como falso pela corte e, por isso, foi pedido sua remoção. Todas as plataformas têm recursos para a remoção de vídeos mentirosos e não seria necessária uma atuação tão perigosa. Na matéria é afirmado: ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo ampliou a eficácia da decisão para toda a internet, por entender que, em se tratando de realidade virtual, não podem ser invocados limites territoriais. O Google apelou, argumentou que possui mecanismos para remoção de vídeos, mas o tribunal optou por um caminho mais rígido. O Google acabou cedendo, pois enfrentar uma corte intransigente traria um problema maior. Mas usando o mesmo entendimento do STJ, podemos contextualizar possibilidades interessantes. Será que os Estados Unidos poderiam derrubar os perfis do STF e TSE sob a justificativa que promovem informações enganosas e antidemocráticas? E se as cortes americanas decidirem que os bloqueios de perfis foram ilegais, o Brasil seria obrigado a acatar essa decisão? Essas perguntas expõem os juízes de quinta série. Inclusive, André Marsiglia cogitou uma destas possibilidades. Vamos exportar censura. A terceira turma do STJ acaba de determinar que o Google derrube um vídeo do YouTube em todos os países em que o conteúdo está disponível. A decisão é inconstitucional, pois fere a soberania dos países. Mais que isso, a decisão é ingênua. Se lá fora não for cumprida a ordem, o STJ vai fazer o quê? Declarar guerra? Mas abre um precedente interessante. Se nos Estados Unidos o judiciário determinar que os perfis censurados pelo STF sejam reativados em todos os países do mundo, de acordo com sua própria jurisprudência, teremos de acatar? Fica a dica. Estamos testemunhando o auge da criatividade jurídica. E tudo isso é fruto de juízes e suas cortes que passaram a dar péssimos exemplos. Inclusive, o ministro Barroso está muito à vontade para falar que a corte irá resistir ao ímpeto autoritário estrangeiro. Mas até agora o único ímpeto que estamos presenciando é dos ministros do STF. E é por isso que tem tantas pessoas indignadas no país, pois a esquerda não quer construir pontes. Mas tudo fica claro quando saímos dos discursos
e encaramos a realidade. A Comissão de Relações Exteriores ouviu o ministro de Lula, Mauro Vieira. Presidente, nós vivemos hoje em dia o pior momento no meu entendimento, da nossa diplomacia, né? O Brasil, ele prega a democracia, está na boca de todas as autoridades do governo, mas não pratica ela. Israel se defendendo de terroristas, o Brasil vai e chama o seu embaixador de volta. Da Venezuela, tenta ali reatar as relações diplomáticas como se tivesse ocorrido algo normal. Nós tivemos uma eleição roubada na cara de pau, debaixo da barba de todo mundo. Por que na Venezuela, o TSE da Venezuela não tem a legitimidade que tem o TSE brasileiro? E aí você escancara toda essa podridão. O Brasil está se unindo à escória do que há de pior no mundo. Em 12 horas o Hamas pediu trégua, que é cessar fogo, fim da guerra, depois da eleição do Trump. O Putin falou que está pronto para sentar e negociar a questão da guerra da Ucrânia. O Xi Jinping falou que espera uma convivência pacífica com o governo Trump. E aí a gente vem para o Brasil e enxerga o Lula, dias antes da eleição, falando que a eleição do Trump significaria uns Estados Unidos, uma nova face do nazismo e do fascismo. Tem uma foto, prezado ministro, não foi Vossa Excelência na oportunidade, da posse do novo presidente do Irã, que está lá sentado um dos ministros e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do lado da nata do terrorismo mundial. Não, Maduro aqui, prezado Jefferson, ele tem que contar a narrativa dele, é só um problema de narrativa. Não, tenho receio pelo futuro econômico do Brasil ou das relações diplomáticas brasileiras se o Lula continuar recebendo navio de guerra iraniano sancionado pelos Estados Unidos. É muito claro que Lula, aliás, tem um problema com o termo nazismo, porque ele comparou a defesa de Israel, no caso dos ataques feitos pelos terroristas do Hamas, à exterminação de judeus sob Hitler no nazismo. E foi isso, é importante lembrar, que acabou resultando numa reação da chancelaria israelense e também na declaração de que Lula é, a partir de então, persona non grata. Ainda lembrar que esse mandato de Lula está conseguindo bater todos os recordes em questão diplomática, Além da persona non grata em Israel de Lula, tivemos o embaixador Celso Amorim sendo declarado persona non grata na Venezuela, a expulsão do embaixador do Brasil na Nicarágua, um país que é aliado ideológico do governo. O presidente Lula apoiou o Massa na eleição da Argentina, lá o Milei venceu. Depois apoiou a Kamala na eleição dos Estados Unidos, o Trump venceu. Apoiou o Maduro na eleição da Venezuela, a oposição venceu, apesar do Maduro ter roubado. Então nós temos uma série de desastres da diplomacia, aliando-nos, em grande parte dos casos, a ditaduras e a países que limitam a liberdade dos seus cidadãos. Não é boa notícia para o Brasil. Que recebe aqui amplo abrigo, e o Brasil já gastou centenas de milhões de reais, se não bilhões, em acomodando esses imigrantes. E o que fazemos aí com os perseguidos políticos da Venezuela? Há alguma menção comensurável, ao menos no alinhamento coerente dessa política? Ou não, perseguido político, esse não cabe. Mas aqueles que são vinculados a grupos criminosos, perigosos, que podem até precarizar a nossa segurança pública, esses sim, esses podem entrar à vontade. E com mais essa, o Brasil segue virando uma piada internacional, como havia alertado Paulo Guedes. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.